vontade, estou aqui para o que você precisar. Ok? Pode ir? Obrigada, viu? E a todos, obrigada. Espero que seja uma experiência interessante para todo mundo. Gente, esse vai ser um espaço para a gente poder conversar e dizer um pouco mais da aprendizagem. Deixa eu falar, né, qual lugar que eu falo. Eu sou psicóloga, minha formação é psicologia. Aí eu fiz uma especialização, né, a continuação dos meus estudos em TCC, que são teorias cognitivo-comportamentais. Então, a partir desse viés, que eu estudo, né, intervenções ali para poder auxiliar as pessoas no processo, né, de terapia. E aí, diante de algumas indagações junto com o Meli, a gente sempre falava, né? Sempre fala, na verdade, da dificuldade de aprendizagem, e aí voltada aqui, né, para o nosso ambiente comum, que eu vou dizer, que é o ambiente do aprendizado de um novo idioma, né? Ou então de um novo idioma, ou a continuação, né, dos estudos ali dentro daquele idioma. Aqui vai ser uma roda mesmo, uma roda virtual, né? O que possibilita aí a gente conversar de vários espaços. Eu falo de Minas Gerais. Foi muito legal, né? Conhecer um pouquinho de cada uma nessa escuta. E aí, esse é um espaço também para a gente falar, tá? Então, quem se sentir à vontade, eu vou pedir para poder falar, mas fiquem à vontade, tá? Como Meli começou a falar, de fato é um espaço seguro, então é um espaço para a gente trazer aqui também as sensações, porque ao dizer da aprendizagem, cada uma vai falar de um espaço, então pode ser um espaço gostoso, pode ser agradável, e pode ser um espaço também, a gente vai pensar em algumas coisas que não são agradáveis ali dentro da aprendizagem, tá? Então pode despertar. E aí, ao longo aqui da nossa roda, sentiu algo assim positivo, pode falar. Se for negativo, também falem, tá? Porque isso também é importante, porque é o que vai despertando ali dentro, né, daquilo que da proposta aqui da nossa roda. Eu fiz uma apresentação, porque eu sei que algumas pessoas são mais visuais, né? Mas eu também vou falar, vou falar algumas coisas aqui, tá, gente? E aí, eu queria começar a nossa roda. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Estão vendo? Ainda não. Não, peraí. Ainda não? Chegou a Cris, viu? Bem-vinda, viu, Cris? Ei, Cris. Good morning. Good morning. Hi, guys. Hello. Gente, vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Agora estamos Ok. Então tá. Qual que é o nosso... Hoje, o que a gente vai falar? Quais são os desafios na aprendizagem de um novo idioma? Só que os desafios da aprendizagem, eles também envolvem outras habilidades que a gente vai, né, desenvolver. Mas, igual eu falei, nosso espaço comum vai ser o idioma, mas a gente também pode trazer na memória, puxar aí outras aprendizagens, tá? Vai ser tudo válido. Não vai ter certo ou errado. Mas nesse primeiro momento, eu queria que vocês pensassem na última habilidade ou atividade que você aprendeu. Então, vamos pensar assim, pode ser recente, ou se vier na memória algo, né, anterior, não tem problema. Vou pedir para vocês pensarem aí, e ao pensar nessa habilidade, como que foi esse processo? Sabe? Que isso vai ser importante durante aqui a fala, sabe? O início da atividade, ao longo dessa atividade adquirida e depois do que a gente aprendeu, tá? E aí vocês podem ir pensando também ao longo aí da nossa roda, e quem sentir à vontade, no finalzinho, pode falar, tá? Do que despertou. Gente, o que vocês entendem de aprendizagem? Alguém quer falar? Vai, eu vou quebrar o gelo, hein? Tá eu bom. vou me jogar agora.
Bom, eu entendo a aprendizagem como um processo, né? Eu sou a pessoa visual aí, uma das pessoas visuais do nicho visual aqui. Eu vejo como uma engrenagem, sabe? Quando você vai aprender algo novo, são várias engrenagens trabalhando juntas. A gente às vezes vê um todo. Vou pegar, por exemplo, a experiência que eu tive de tirar carta. Eu reprovei 2 vezes e na terceira eu passei. Quando eu entendi que, na verdade, o que eu estava focando, né, como importante, era tipo, nossa, eu preciso passar. E, na verdade, o que eu precisava era pensar em cada pequeno processo ali que tinha dentro de tirar carta, prestar atenção na rua, não ficar nervosa, porque qualquer alteração você vai suar mais, sua mão escorrega, várias coisas. E quando eu entendi que eu tinha que prestar atenção naqueles pequenos detalhes, sabe? E que não era tanto dirigir que estava me deixando nervosa, eu passei. Então, eu vejo a aprendizagem como várias engrenagens trabalhando juntas, e que se você der atenção só para uma, as outras não vão funcionar. Então, eu consigo ver assim, é o meu ponto. Ótimo. Mais alguém? Eu já vejo a aprendizagem como se fosse um autoconhecimento. Quando você está no processo de aprender, você descobre mais coisas sobre você. Eu acho que lidar com essas coisas que você descobre dentro do processo de aprender também é algo que pode ajudar, mas também que pode bloquear. Então, acho que além do que a Meli falou, né, eu também acrescento que seria um processo de autoconhecimento ali. Ótimo, Márcia. Mais alguém? Eu amo o sentido das palavras, né? E toda a palavra, a construção da palavra, ela tem sentido em si só. O sufixo agem está relacionado com processo. Eu trabalhei com uma pessoa que usava muito a palavra processo de forma abusiva, e isso me cansou um pouco da palavra. Mas eu acho que é isso mesmo, e eu gosto muito de substituir processo por movimento. Então, eu acho que é aprender em movimento, sabe? É aprendição em movimento. Então, eu vejo a aprendizagem como isso, aprender em movimento. Ótimo. Mais alguém quer falar? Eu. A aprendizagem, para mim, é, assim, é muito difícil, sabe? Eu, assim, às vezes me boicoto um pouco em relação a aprender. Por exemplo, vou citar como exemplo, eu trabalho na creche e quantidade de comida. Eu tive muita dificuldade em relação a fazer a quantidade certa para não jogar comida fora. E muitas vezes, assim, tipo, no processo de 1 ano, ainda estou aprendendo, né? E geralmente, assim, não pode, o que sobrar não pode levar embora, tem que jogar fora, às vezes é meia panela jogada fora, e para mim foi um processo muito difícil de aprendizado. Agora que eu estou começando a me orientar, a quantidade de criança, o quanto come, o que come e tudo mais. Então, para mim, o processo de aprendizagem nessa área é bem difícil para mim. Principalmente em relação mesmo a aprender mesmo língua. Para mim, hoje eu estou tentando aprender espanhol, tá um pouco mais fácil do que inglês, mas ainda acho muita dificuldade. Mas eu estou tentando. Isso é. Podem ficar à vontade, tá? Se mais alguém quiser falar. Então tá, vou seguir, tá? Oh, perdão. Como eu acho que processo, não sei fazer sentido. Processo também, essas coisas. É como um labirinto a aprendizagem. É que errando os caminhos que vai aprendendo. E vai chegar até o final do labirinto. E vai entender as coisas. Eu acho que é isso, não sei se fez sentido. Fez sim. Não tem certo e errado não, tá, Ana Júlia? Pelo contrário. É a leitura que a gente faz.
É porque eu não estou vendo todo mundo, tá? Aí é por isso que eu... desculpa, tá? Ter te cortado. Mais alguém quer falar? Então tá, vou seguindo, tá? Mas fiquem à vontade. Se depois quiser voltar e falar, essa é uma roda que é uma construção nossa, do nosso grupo. Gente, o que é? Eu vou trazer um pouquinho de conceito, tá? Mas depois eu vou desconstruir tudo. O processo de aprendizagem, então, ele acontece a partir do momento que a gente faz a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através do quê? Do estudo, do ensino ou da experiência. Então, a gente está em constante aprendizado. Desde o momento que a gente nasceu, a gente já está aprendendo alguma coisa. Então, a gente aprende aqui, né, em relação ao novo idioma, a partir do momento que a gente tem contato aí com, né, parte gramatical, enfim, com todo o processo ali do inglês, a gente aprende a partir do momento do ensino. Então, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente aprende com nossos pais, a gente aprende com o nosso grupo, a gente aprende em relação, na construção das nossas relações. A gente está a todo momento ali aprendendo. E a partir das experiências. Então, linkando, todo mundo trouxe aí um pouquinho do que é aprendizagem. Então, é movimento, é ação, é quando eu construo novos caminhos frente ao que eu estou, né? Ao que eu estou tendo contato. Então, o processo de aprendizagem, ele é um processo constante. E aí, o que acontece? No meio do caminho, a gente se depara com algumas questões. Aí eu separei aqui em 2 grupos. Porque a gente ouve muito no dia a dia, né? Vem a nossa dificuldade na aprendizagem e existe também o transtorno de aprendizagem, que são coisas que a gente precisa separar. O transtorno de aprendizagem, ele é o quê, gente? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é algo que eu não consigo controlar. Tem pessoas que têm dificuldade de aprender números, escrita, leitura, e aí a gente tem nome para isso, né? Existe a descalculia, a dislexia e também a disgrafia. É um processo que ocorre no nosso cérebro. Então, a partir daí, a gente consegue agir, né? Para poder lidar com essas dificuldades. Só que existe a dificuldade de aprendizagem. Então, o que é? É o meu processo ali em movimento, né? A dificuldade que eu tenho frente a alguma habilidade. Então, o que a gente não pode desconsiderar no processo de aprendizagem? A gente não pode desconsiderar a minha relação com o mundo, as minhas questões socioambientais, porque os fatores ambientais, né, ou como eu sou um ser de relação, eles vão interferir ali no meu processo de aprendizagem. Então, mas é importante a gente fazer o quê? Um questionamento. Tá, eu tô com certa dificuldade, mas o que está acontecendo aqui? Dar nome, né, para a minha dificuldade. Então, frente ao processo, né, seja ali do novo idioma ou de novas habilidades, a gente olhar, né, para a minha relação ali com aquele novo aprendizado. E a partir disso, não é um processo fácil. Cada um vai construir, né, essa habilidade de alguma forma. Então, não existe um certo, um errado ali frente à aprendizagem, né? Mas existe um olhar para a gente. E é isso que a Márcia trouxe, é um processo também de autoconhecimento. E aqui, né, a gente fala com adultos, então, que tem outra questão um pouco mais difícil para a gente. Porque lá na escola, né, cada um teve uma relação. É importante a gente pensar também na escola. Como que foi esse contato, né, com a aprendizagem? Tem pessoas
que tiveram, sim, um incentivo maior para a aprendizagem. Tem pessoas que não. E aí tem uma outra questão, tem um momento em que a gente parte assim, eu quero aprender, então eu vou conseguir ter um contato maior ali com a minha dificuldade, ou às vezes não. Eu estou com tanta dificuldade por exemplo, no inglês, que eu vou retrair. Ou não, eu vou investir um pouco mais de tempo. Enfim, não existe certo ou errado. Existe o que a gente dá conta ali no processo de aprendizagem. E aí, o que é importante a gente pensar dentro de adquirir, né, um novo conhecimento? Como que eu me relaciono ali com aquele novo conhecimento? Como que eu me coloco? Por quê? O inglês, ele parte, por exemplo, de um objetivo. Só que, para eu poder alcançar o objetivo, existe um meio, né? E esse meio nem sempre ele vai ser fácil, nem sempre ele vai ser agradável ali. Mas, dentro daquele meio, o nosso desafio está em entender como se alcançar esse objetivo, né? E aí, queria que vocês trouxessem aqui um pouquinho, né, da frente. Vamos pensar lá naquela primeira frase que eu perguntei, né? Qual foi a última, né? Ou vocês podem pensar na primeira habilidade ou conhecimento, né, que eu adquiri. E aí me contem, né, quem se sentiu à vontade. O que veio a partir dessa pergunta, né? Eu vou parar só de compartilhar. O que veio para vocês em relação a essa aprendizagem? Bela, você pode repetir a pergunta? Posso sim. Pensando ali, né, no conhecimento, na habilidade ali que vocês adquiriram, como que foi esse processo? O que veio aí na mente, né, na hora que eu fiz aquela indagação? Como que foi essa aprendizagem para vocês? Deixa eu compartilhar a pergunta. Eu só fiquei com dúvida numa coisa, em relação àquela habilidade que a gente tinha comentado, que cada um trouxe, ou pode ser qualquer coisa que a gente aprendeu? Pode ser qualquer coisa. Pensa na última habilidade ou atividade que você aprendeu, assim. Bom, eu vou pegar... E como que foi esse processo, tá? Aí você pode dizer assim, como que foi esse processo? O que você sentiu a partir dele? Porque, igual eu falei anteriormente, a aprendizagem, cada um vai ter uma relação. E não necessariamente aquela relação com a aprendizagem vai ser algo positivo, sabe? E é isso que a gente precisa olhar. Quando é positivo, é muito bom. Mas, assim, a gente tem um objetivo final, que é adquirir aquele conhecimento, que é conseguir, né, aquela nossa meta que foi estabelecida. Mas se tem uma dificuldade, não que seja fácil, mas é importante a gente olhar para que a gente consiga se realizar, né? Bom, eu vou pegar o meu exemplo da última habilidade, assim, que eu julgo relevante, né? Porque tem muitas habilidades que a gente aprende que a gente fala, legal, aprendi, mas não era tão importante assim. No caso meu, foi o espanhol. Porque a diferença, eu aprendi espanhol de uma forma muito tranquila. Porque, por mais que eu tinha a meta de falar, eu não tinha aquela meta de, tipo, tenho que usar isso para minha vida, tenho que mudar a minha história e carregar, sabe, aquele peso de ter que aprender. Então, eu assistia telenovela, sabe? E era tempo de pandemia, então não tinha nada para fazer, assistia muito. E aí, de repente, um dia eu me peguei descobrindo que eu sabia o idioma, que eu entendia. E aí eu fui pro teste de conversar com as pessoas. Então, em relação ao processo de aprendizagem, ele foi muito... Como é que eu vou explicar? Ele foi muito natural.
Porque literalmente eu aprendi vendo pessoas falar e reproduzir, ver as pessoas falando e reproduzindo, mas sem ter aquela pressão de mostrar aquele resultado. Uhum. Então, foi uma coisa bem positiva, bem diferente da forma como eu aprendi inglês, por exemplo, que foi o meu primeiro idioma. Então, eu hoje, com o que eu tenho feito, com a habilidade atual que eu estou tentando desenvolver, eu tenho tentado trazer essa naturalidade, essa tranquilidade que foi esse idioma. Então, foi um processo muito tranquilo, assim, muito diferente de muita coisa que eu aprendi na vida. Mas é isso. Certo. Gente, pode Eu quero falar sobre um processo que eu estou aprendendo, na verdade. Não está muito ligado a línguas, né? Mas é algo que eu estou passando no meu trabalho, onde mudou toda a grade lá de ensino. Então, eu estou tendo que acolher as crianças de todos os cursos que não querem estar ali, né? Porque agora, toda criança que faz um curso de instrumento, ela tem que fazer também um curso de teoria e canto coral, que é a minha área, canto coral. E assim, muitas pessoas têm justamente esse problema em aprender a cantar, tem um trauma, sabe? Ai, minha voz é feia, aquela coisa toda. Então, esses adolescentes e crianças vêm até a mim não querendo estar ali. E eu estou tendo que aprender a dar aula para pessoas que não querem. Muito difícil, né? E esse processo está fazendo eu olhar para mim mesmo, né? Essa aprendizagem está fazendo eu olhar para mim mesmo, no sentido, o que significa dar aula para mim, né? Qual que é o objetivo final? Ultimamente, meu objetivo final é que eles voltem para a próxima aula, sabe? É um dia após o outro, assim. Então, está sendo um processo bem doloroso, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto de trazer significado para a aprendizagem da pessoa. Não, você tem que aprender porque tem que aprender. Não, olha, você tem que aprender, você vai poder usar para isso, para aquilo. Fazer sentido para a pessoa, porque aí de fato ela vai aprender. E não simplesmente despejar conteúdo e falar aprende, né? Então, assim, para mim está sendo bem complicado. Mas está sendo bom também. Acho que está fazendo eu crescer muito como profissional e como pessoa também. É interessante que você traz, né, Milhesa? Porque é isso, né? O processo de aprendizagem também ele é essa relação, né? E aí eu não sei qual que é o objetivo final do outro. Então, se o outro não tem aquele desejo, dele, então pode ser que talvez não é aquela habilidade que seja o momento para ela desenvolver, né? Mas aí tem outras questões também. Quando parte do que a pessoa está aprendendo, né? Daquele lugar que ela está, né? Uma questão. Tem gente que está ali porque quer, tem gente que não, que é obrigado. Mas o processo de aprendizagem é um processo difícil mesmo, né? Que ele vai despertar na gente alguns lugares que não são tão confortáveis, né? Mas que aí, quando a gente tem esse desejo, essa vontade por algo, pode facilitar esse caminho. Mas também não quer dizer que esse caminho vai ser possível por isso, né? Então, você está num desafio mesmo. Mais alguém quer compartilhar? Então, eu estou aprendendo. Pode falar da motivação, Bela? Pode. Cris, eu falei que assim, é o que a gente. Aqui é uma roda de conversa. Então a gente vai soltar mesmo várias coisas, assim, é o que você está sentindo. Não necessariamente que é bom, que é ruim, sabe? Positivo, negativo, nada disso. Não vamos rotular. Então, eu tenho um ego
existe um estudo que fala a respeito das personalidades humanas e o meu ego é o ego 8. O ego 8 está ligado ao controle. Então, eu tenho que ter controle sobre as coisas. Existem 3 formas de controle no mundo. Ou você controla a partir de dinheiro, ou você controla a partir de conhecimento, ou você controla a partir de sexo. São 3 formas de controle que o ego 8 utiliza, que é o ego que eu possuo. Então, eu tenho uma personalidade generalista, porque eu gosto de conhecer e saber um pouco de tudo, porque isso me dá a falsa sensação, psicóloga, de estar no controle das coisas. Só que é absolutamente nada, não é verdade, você conhecer um pouco de tudo te deixa um pouco mais preparada, mas não te dá controle de nada, né? Então, eu gosto muito de conhecer as coisas, mais para ter controle sobre elas. E a minha última habilidade está sendo eu ter comprado um curso de Power BI, porque nas equipes que eu monto sempre tem alguém que domina Excel, e atualmente no trabalho que eu estou não tem uma pessoa que domina Excel. E se eu não tenho conhecimento dos números, ainda que não esteja na minha área, eu quero ter. Então, uma coisa que me motiva a novas habilidades é ter o controle das coisas, assim. Então, essa minha última habilidade é isso, né? Que eu estou desenvolvendo e aprendendo a usar o Power BI, que é para ter controle de números. É a melhor motivação? Não, mas a minha colega que diz que é autoconhecimento, então é isso. É isso, que bom. É olhar para si, assim, né? E isso que você falou da motivação é muito importante, porque em dado momento a gente. Tipo, é isso, né? De não lidar com coisas que vão ser tão agradáveis, mas tá, e aí? Qual que é o motivo de eu estar aqui? Por que ter esse conhecimento? Então, que bom, Cris, de se auto-perceber. Vou falar, eu estava falando um pouquinho de Excel aí, eu lembrei de uma situação assim, diferente, não que eu aprendi já, estou no processo de aprender uma coisa super simples, que acho que é importante para minha área, que é profissional, aprender as funcionalidades do Excel, né, desde o básico até o avançado. Só que o curso que eu peguei, eu tenho muita dificuldade para aprender pela questão de ser uma coisa muito detalhada, não é uma coisa muito interativa, que você tem que ficar ali. Então, assim, eu sou do tipo que gosta de uma coisa mais interativa, mais falar junto com a pessoa, para aprender uma coisa mais visual, como a Melissa também falou que é muito visual. Aí aquela questão de pegar uma fórmula, faz isso, explicando o que é aquela fórmula, eu tenho um pouco de dificuldade para aprender dessa maneira, né? Um vídeo aula explicando o que é o Excel. Então, é diferente, no caso, eu não estou conseguindo me envolver tanto para aprender essa questão, né, do Excel, do básico e avançado. Então, a dificuldade, saindo um pouco do inglês, né, que eu tenho, por ser uma coisa, não sei se a palavra certa é rotineira, um pouco mais monótona, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Então, é um ponto importante. Pode falar? Pode. Um tempo de agora, eu tô tendo dificuldade de conseguir focar na escola em si. Eu tenho um problema, não sei porquê, um problema de atenção. Eu tento forçar a fazer alguma coisa, mas atualmente eu não tô conseguindo. Aí eu tento pensar que vai dar certo, vai dar tudo certo. Tento ter uma personalidade, peito estufado, vou conseguir. Essas coisas assim, mas eu não consigo. Então, atualmente, a última atividade que eu fiz é em questão de estudo, né? Eu faço curso de administração, tem matéria de curso, não tô conseguindo fazer direito, que tem que ver Excel, essas coisas também. E atualmente eu não consegui, esse é o problema que eu tô tendo com a última atividade que eu fiz. Em si. Aí, E aí você tá na escola, né, Ana Júlia? sim. É paralelo, né? É. Uhum.
O que você diz é algo muito importante, né? Porque tem dificuldades nossas que assim, a gente não consegue dar nome. Excel persegue a todos, é mesmo. Mas essa busca, né, por tentar entender ali o que é que eu estou nesse caminho da minha aprendizagem, o que é difícil ali, mas tem outras questões também, né, que vão para além, que são nossos fatores, né, sociais, assim, né, outras questões pessoais que podem envolver também, né, no processo de aprendizagem. Então, às vezes é um outro espaço também, sabe, para a gente poder olhar e ter esse cuidado, sabe? Quem domina os números, quer? Domina as mentes. Domina as mentes, verdade. Pelo menos no capitalismo, né? É. Mais alguém? Eu posso fazer um comentário a respeito dessa fala, não da fala da Cris, bem que eu concordo. Concordo com isso que você comentou. Essa questão da habilidade, né, de pensar na última habilidade que você aprendeu, faz a gente pensar também o quanto que a gente aprende coisas e a gente não tem nem noção que a gente está aprendendo. Porque eu fui pensar, nossa, no negócio do espanhol, mas faz 2 anos que eu falo espanhol, não é possível que em 2 anos eu não aprendi mais nada, sabe? Por que que a gente joga determinadas habilidades como algo que é uma habilidade, e determinadas coisas são apenas, eu aprendi uma musiquinha na escola, eu aprendi a acalmar a criança que estava chorando lá, e isso não é uma habilidade, é uma habilidade. Assim, pelo menos é o meu ponto de vista. E aí eu percebo o quanto que a gente não olha para isso. A gente talvez não tenhamos uma definição do que é habilidade, ou a gente nem pensa sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado até hoje. Você tocou num ponto importante, Meli, é isso mesmo. A todo momento a gente está aprendendo, né? E às vezes a gente taxa que o aprendizado é tais coisas específicas, somente na escola e tal. Às vezes é trazer assim, como que foi aquele processo de aprendizagem dentro de alguma outra atividade? O que eu posso olhar desse processo? Porque eu estou dizendo da minha relação com a minha organização nesse processo da aprendizagem. Então, o que tem de semelhante em algumas questões? Tem outras que a gente abomina, e a nossa tendência é qual? Eu não quero, e aí tem um dado momento que a gente fala, eu não sei, eu não quero, eu não consigo. E se a gente falar que não sabe, que não consegue, a gente de fato não vai conseguir, porque a gente já está autoafirmando isso para a gente mesmo. Então, enfim, a gente, né, para algumas atividades, né, como a Ana Júlia, por exemplo, que está nesse processo, né, da administração, ela precisa ter esse contato ali com algumas atividades que ela não gosta, né? Ellen ali também com dificuldade no Excel, mas a gente, né, em dado momento a gente precisa daquela atividade, assim. Então, sei lá, dentro desse processo de aprendizagem, vamos pensar assim de algo. O que eu fiz para poder tentar mudar a rota? Porque, igual foi posto, né? O processo de aprendizagem são os caminhos. Quais outros caminhos, assim? O que eu já tentei fazer de diferente para poder chegar ali naquele objetivo? O que vocês pensam a partir disso? O que eu fiz de diferente para chegar no objetivo? Como assim? Pensando no meu processo de aprendizagem, assim, de frente a alguma dificuldade, o que eu fiz de diferente para recalcular a rota? Eu gosto de falar que é recalcular a rota, assim. Eu não estou aprendendo por aqui, vou ver de outra forma? Isso mesmo. Ah, tá. Deixa eu pensar aqui um exemplo.
Ah, eu lembrei de uma situação, uma matéria da faculdade que eu não estava conseguindo de jeito nenhum, era Introdução ao Direito, 1.200 leis. E aí eu estudando lá e eu não conseguia focar, eu começava a ler, eu pensava em batata frita, eu pensava no jogo que eu queria jogar, no filme que eu tinha assistido. E aí eu descobri que tinha uma função que tinha como colocar o livro, tipo assim, para ler para você. E eu sou acostumada com audiobook. Então eu coloquei lá e eu consegui fazer um resumo, assim, em 2, 3 horas, fazer um resumo de um livro enorme, né, que tinha que ler. E aí eu descobri, assim, que sempre existiu essa função na plataforma e eu não sabia, sabe? Eu estava sofrendo com várias matérias e eu nunca tinha prestado atenção nessa função que tinha. E depois disso, assim, que eu comecei a usar, eu consegui não só a questão de resumir mais rápido, mas de realmente entender, porque eu posso voltar e ouvir, tem uma entonação, sabe? Então, realmente, assim, às vezes essa oportunidade vem de você olhar para, não tô aprendendo desse jeito. Eu gosto de ouvir, gosto de ver, né? Eu posso afirmar aquilo que eu tô vendo na tela com o áudio, isso pode me ajudar a fixar melhor. Mas, assim, veio dessa dificuldade. Talvez se eu não tivesse tido essa dificuldade, até hoje eu estaria lendo todos os livros sem saber que tinha essa função. Então, assim, foi um ponto. Boa, Meli. Você construiu um caminho. Que bom que você descobriu que ele existe depois, mas... É isso, é um movimento, né? Mais alguém quer partilhar? Então, eu fui ensinada desde criança que a gente, para aprender, tem que copiar do quadro. Só que eu não sou boa de copiar do quadro, não. Eu não sou boa de copiar de quadro, não. Eu sou boa de aprender ouvindo. Ou desenhando. Se desenhar, talvez se eu fizer o desenho daquilo que eu estou aprendendo, é mais fácil para mim. Então, eu aprendo muito com filme, eu aprendo muito com documentário, mas eu não aprendo com repetição exaustiva. Então, eu ressignifiquei quando eu me tornei responsável exclusiva pelo meu conhecimento, que aí a gente está falando de universidade, que é quando você escolhe aquilo que você vai estudar realmente e como que você vai estudar. Eu aprendi assim, a aprender escutando e com filme, desenho, imagens, isso me ensina mais. Isso me levou, inclusive, a descobrir que a minha forma de fixação de leitura, pelo menos, ela é muito melhor via audiobook do que leitura física. Uhum. Então, eu acho que a forma também foi um aprendizado que eu tive, assim, de estudo, né? De estudar as coisas, de aprender as coisas. Ou seja, eu sou rato de YouTube. Bom, eu quero falar sobre o meu processo de fixação. Uhum. Meu processo de fixação para leitura, eu consigo só se eu ler andando. Eu tenho que ter uma apostila, uma coisa escrita, para mim poder ler enquanto eu vou para o trabalho, volto do trabalho. Porque se eu for ler de frente ao computador, ou mesmo só ouvir, eu não consigo fixar a matéria que eu tenho que aprender. É um processo estranho, mas é o que funciona comigo. É o seu, Márcia. Isso é muito legal. Olha isso, eu tô aprendendo outra coisa, porque nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? E às vezes, de fato, a gente tá fazendo outras coisas, e aí você não tá prestando atenção naquela, mas você tá em outra atividade.
Que interessante, Márcia. É o seu caminho. É. Ô, Cris, isso é muito legal também, né? Utilizando a tecnologia nesse processo de aprendizagem. Porque às vezes fica parecendo que é muito chato, né? A gente aprende na escola, que você aprende como? Todo mundo sentadinho na carteira, ouvindo o que o professor está dizendo, anotando algo e tendo que copiar. E aí a gente tenta reproduzir isso para a nossa vida, e aí às vezes a gente fica se desgastando com aquilo ali. Mas será que de fato é isso para mim? Talvez eu vou aprender mesmo andando, talvez eu vou aprender cozinhando ali. Eu estou em outra atividade, e aí ao ter contato com outra, né? Com outra. Executando de outra forma que vai ser a minha forma. E aí, não necessariamente que o outro também vai ser daquele jeito. Vai, beleza? Gente, as pessoas vão me bater daqui a pouco. Por quê? Ai, de novo, eu vou falar. Só tem como a gente ressignificar, como a Cris falou, né? Que ela fez isso com a escola. A partir do momento que a gente se autoconhece. Não tem como a gente fazer isso sem se conhecer. Às vezes, o que acontece, as pessoas têm um bloqueio em aprender algo, é porque justamente elas não têm esse caminho alternativo de falar, bom, eu sou mais visual, eu aprendo mais vendo, assistindo alguma coisa, ou eu sou mais auditivo, prefiro um audiobook do que lendo. Então, é claro que a gente vai se conhecendo a partir do momento da prática. A gente faz uma coisa e fala, bom, funcionou, vou fazer de novo, e aquilo vira um hábito, né? Mas eu acho que quando a gente olha para nós como um indivíduo único, então a gente consegue entender que a gente não vai aprender da forma que a Meli aprende ou da forma que a Isabela aprende. Que a Márcia vai aprender, fixar o conteúdo andando e está tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que normalizar um pouco mais isso, de entender que tudo bem se você tiver que dar uma estrelinha, ficar de cabeça para baixo para aprender alguma coisa, para fixar alguma coisa, desde que você consiga aquilo. Não está prejudicando ninguém, tudo bem. Mas o fato de, vai parecer bizarro, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu acho que esse pensamento faz com que a gente retarde o nosso aprendizado, sabe? Falando um pouquinho sobre o meu processo de fixação, eu percebi que eu não gosto de silêncio, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, normalmente ou tá uma música ligada, ou a televisão ligada, e eu lendo alguma outra coisa. Aí eu consigo fixar aquilo que eu tenho que fazer, né? Outra coisa que me ajuda muito é falar sozinha também, né? É um jeito de eu autoafirmar algumas coisas para mim, sabe? Porque a minha mente, ela é muito acelerada. Então, por si só, ela já funciona sozinha. Mesmo se eu quiser falar assim, agora eu vou descansar, ela está funcionando. Então, quando eu externo isso e começo a falar sozinha, me acalma um pouco, então eu consigo me concentrar em outras coisas. A gente tem que trabalhar com o que temos, né? Então, se é assim, então beleza. Mas eu só queria falar isso mesmo. Obrigada. Por nada. Olha, isso que você falou é muito importante, porque é isso mesmo, né? Cada um vai ter um jeito. E às vezes, por o outro não gostar daquele jeito, não necessariamente que ele tem que seguir, tudo bem. Só que a gente tem uma dificuldade, eu acho que isso é mais da cultura, né? De ter essa cobrança, esse olhar de julgamento, que aí, de fato, vai impactar também na forma da gente aprender, enfim. Mas se perceber, né? Se permitir, você falou, é muito legal. E, Francine? Bom dia, pessoal. Bom dia. Demorei a entrar um pouquinho. Eu adorei essa ideia da Márcia de ler andando, porque eu começo a ler e começo a dormir. Então, eu preciso fazer alguma coisa para mim não dormir em cima ali. Mas eu, na época da pandemia, eu comecei a faculdade, né, a faculdade de psicologia. E eu comecei, como era na época da pandemia, eu tive que começar online. Então, o online, para mim, também é muito complicado, porque a gente está ali em casa, tem que ter uma disciplina, assim, né, enorme. E eu descobri que para mim aprender, eu preciso anotar. Então, se eu não anotar, eu não vou fixar aquilo ali.
Hoje, né, na minha aula com a Meli, eu sempre faço isso, eu vou anotando tudo que fala, as palavras, eu vou anotando, porque se eu não anotar, eu não fixo aquilo ali. Eu preciso de uma coisa mais dinâmica, porque senão realmente me dá muito sono. Eu sou a pessoa que adoro dormir, então qualquer oportunidade eu vou estar cochilando. Se ficar muito tempo também falando e eu só olhando, só ali, eu também vou dar sono, não vou fixar, então eu acho que isso aí é um grande desafio para a gente, né? Principalmente para mim, assim, que tenho esse sono excessivo aí. Então, acho muito bacana, gostei muito, Márcia, da sua ideia. Vou começar a utilizar. Ô, Bela, posso fazer um comentário a respeito dessa questão da aprendizagem? Bom, enfim, porque assim, a gente que dá aula, a gente vê muitos movimentos diferentes. Vou mudar, não vou falar mais processo, porque eu também estou meio saturada dessa palavra, viu? E, olha, processo já tornou sinônimo de coisa negativa, às vezes, em alguns momentos. Mas o que eu percebo, principalmente na escola, e eu vejo desde pequeno, a escola brasileira, mesmo a escola particular, tem que dizer, porque eu dou aula em escola particular e já dei aula em escola pública, ela vem com um formato. Os professores, por mais que às vezes eles queiram dar as melhores aulas, eles também são engessados pela escola, pela direção, pela coordenação, ou pelo Estado, né, porque também tem isso. Qualquer professor meio fora da caixa, ele vai sofrer alguma retaliação de alguma forma, tá? Eu já fui uma dessas pessoas. Então, assim, a escola, ela quer moldar sempre o mesmo formato de pessoas, entendeu? Que pensem da mesma forma. Imagina uma sala com 40 pessoas, né? E todas elas aprendendo em harmonia, que não é uma harmonia, porque a harmonia é essa coisa das diferenças juntas, trabalhando juntas, e não é isso que a escola às vezes faz. Ela vai te dar uma metodologia e ela vai dizer para você, aprenda assim, e vai dizer para o professor, ensine assim. A Estela tá aqui, não me deixe mentir, Melissa também. Mesmo quando você tenta fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, você é podado. Não é assim, você tem que seguir um método, escola particular, então tem um método, você tem que seguir aquele método. E aí você se depara com aqueles alunos não convencionais, que são aqueles alunos com as ideias que vão mudar o mundo, vamos colocar assim, né? E essas pessoas são aquelas que desde pequena elas vão ser extremamente difíceis de lidar, porque a escola não vai deixar ele ser como ele é. Eu vou pegar um exemplo de alunos que eu tive. Eu tinha um aluno que eu estava dando aula e ele conversava em cima da minha aula. E esse menino não ficava quieto de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu. Um dia eu parei, eu dando aula, mas naquele momento que você está falando qualquer coisa, você está prestando atenção, eu vi que ele repetia tudo que eu falava na sequência que eu falava. E nas pausas, ele fazia comentários. Ele fazia comentários sobre o que eu estava falando. Então, por exemplo, se eu falasse assim, olha, o céu é azul, gente, e o sol é amarelo. Ele falava, o céu é azul, o sol é amarelo. Eu concordo com isso. Mas e se eu quiser pintar o sol de verde, eu não posso? Eu fiquei olhando e falei, ele tá argumentando. E aí eu fui conversar com a professora e falei, eu acho que esse menino é mais inteligente do que ele é, do que acham que ele é, porque achavam ele chato só. O menino laudou com 8 anos, uma idade mental de 8 anos, ele tinha 5. Ninguém era capaz de, assim, vamos colocar assim, de parar e ouvir que o menino estava argumentando coisas que uma criança da idade dele talvez não argumentaria. E isso era um sinal de que ele tinha uma genialidade ali maior, fixava conteúdos assim muito, então ele ficava entediado, eu ensinando A, B, C, D, e ele assim, tia, eu já sei disso, tia, chato, faz outra coisa. E aquela agitação toda vinha do processo dele, que era diferente das outras crianças. Então, por experiência própria, eu digo que a escola talvez seja, não a escola, o espaço, tá? Mas o formato seja talvez o que mais atrapalha a gente na fase adulta. Porque eu já tive essa experiência de dar aula para pessoas que viravam e falavam assim, Meli, eu não consigo tirar a voz da minha professora do primário da cabeça.
pessoas que não conseguiam aprender porque ficavam escutando que era burra, que tinha que pegar no lápis direito, que tinha mas, letra, se você escrever de vermelho, significa que você está chamando atenção para aquele texto. E a pessoa, às vezes, não queria usar vermelho porque ela queria escrever aquilo ali, ela não conseguia escrever por conta do que ela escutava, dos pais, dos professores. E, assim, você percebe que existe um trauma aí, sabe, assim, de, às vezes, não conseguir saber quem ele é, e descobrir um novo modo de aprendizagem, porque na cabeça dele já está fixo que é daquele jeito que aprende. Desculpa o desabafo, mas, assim, é uma coisa que a gente se depara todos os dias. Não é desabafo, não. É necessário, Meli, trazer esse questionamento, né? Porque, assim, a gente está em algumas instituições, né? Seja no trabalho, seja na escola, que, assim, é aquele modelo. Tentar questionar o espaço que a gente tem é importante. Algumas pessoas conseguem ter mais voz do que outras, né? Mas, de fato, algumas coisas não vão mudar. Mas, assim, a partir do que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar mudar dentro daquele processo, né? E aí, sei lá, construir outras rotas, que a gente precisa se adequar, né? Em sociedade, aquele ambiente, mas internamente, o que a gente pode fazer para poder se olhar, se perceber. E a gente não é ensinado, né, a se conhecer, de certa forma, em alguns ambientes. E sim, somente está moldado ali naquele ambiente, né? Então, que sejamos rebeldes e em buscar olhar para si, né? Porque olhar para si pode ter esse caráter mesmo de rebeldia, mas não é. É em busca da liberdade, né, Estela? No gancho do que você disse, assim. Enquanto adultos, a gente vai tentar criar outras rotas, né? Mas, infelizmente, alguma fala, algum comportamento, algum olhar que a gente recebe, às vezes a gente não percebe ali que aquele olhar, aquela fala vai incomodar. Mas, às vezes, a gente se cala diante de alguma situação, e aí aquilo vai trazer um impacto para a gente. E aí você pode pensar assim, gente, mas uma fala, o jeito que a pessoa me olhou tá me incomodando? Sim. E assim, aí você pode pensar, não, mas isso não deveria acontecer. Mas, infelizmente, ali naquela situação aconteceu. Mas o que a gente pode buscar fazer diante disso, assim? E não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, mas é possível. É um caminho possível. Mais alguém? Diante aqui das falas, né, gente? O que vocês sentiram? Pode trazer incômodo, pode trazer coisa boa, tá? Enfim, o que vocês sentiram? O que teve de... Teve curiosidade, teve incômodo, tipo, não quero saber disso. Enfim, pode sair, pode falar aí. Vou falar. Mas tinha que ser a Mel. Pode falar, Mel. Eu tenho que falar primeiro, pode falar. Bom, o que eu senti? Acho que, primeiramente, foi o primeiro ambiente que eu vi, assim, uma abertura para falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, as pessoas tendem a ver essas dificuldades como fraquezas, né? Então, por exemplo, eu acho lindo o jeito que a Cris fala, ela, assim, né, muito entendida das coisas, tudo, mas eu vendo que ela tem uma dificuldade e tá lutando com isso, faz eu falar, cara, eu quero ser que nem ela, mas peraí, ela também tem uma dificuldade, então, peraí, é possível, né? A gente tende a colocar pessoas que têm habilidades que a gente gostaria de ter como se não tivesse dificuldade, como se não tivesse, sabe, passando nada, que nem a Meli, minha irmã, né, gente? Ela é muito comunicativa, fala bem, bonita assim, né? E eu falo do meu jeito. Aí tem hora que eu falo, nossa, eu poderia ser um pouco mais parecido com a Meli nesse sentido, assim, né? E aí, quem vê assim de fora fala, não tem dificuldade, é uma facilidade que tem, mas batalha muito para ser assim.
Então, quando você entende que as pessoas, cada um está lutando está matando o seu gigante, você entende que, cara, é possível. Talvez eu vou ter que trabalhar um pouco mais para chegar ali, mas é possível chegar ali também. Então, para mim, serve como motivação, né? Então, está sendo muito bom esse momento. Ai, gente, fala outra pessoa, agora eu fiquei emocionada. Vai aí, Ellen. Ai, meu Deus. Eu posso? Eu também fiquei emocionada. A Ellen tá com a mão. Só complementando, que eu achei interessante a visão de cada um, assim, né? Como que cada um aprende. A gente não deve se prender ao que o outro, né? A maneira que o outro aprende, como que o outro se desenvolve. É entender mesmo, assim, o que eu gosto, como que eu quero aprender e pegar isso como base. Então, assim, realmente, a gente não pode ficar preso a um método, assim, de aprendizagem, né? Como muitos comentaram em questão, o método da escola, como que é. Não, vamos experimentar diversas maneiras mesmo, assim, de aprendizagem. Eu achei bem interessante esse momento, assim, de reflexão e entender o lado do outro. Pode ir. Então, assim, a Melissa também? É Melissa? Melissa. Melissa. Ô, Melissa, que bonito isso. Eu acho bonito quando a gente expressa o que a gente pensa sobre a outra pessoa, assim, e coisas positivas, assim. Isso é muito legal, é muito bom ouvir disso, assim. Da forma como você me vê, né? E a forma como você me vê nem sempre vai ser a forma como eu me vejo, porque eu sei tudo isso que talvez a minha dificuldade, agora eu expressar ela e você ouvir e saber das minhas dificuldades, eu lido com elas diariamente. E aí a gente não é possível conversar comigo, gente, sem racializar as coisas, e eu racializo mesmo, já vou politizar a conversa. E ainda enquanto uma mulher preta, retinta, essas dificuldades no meu travesseiro, elas são muito maiores, porque eu me cobro muito. Eu me cobro muito porque eu aprendi que eu tinha que ser 2 vezes melhor. Então, não servia tirar 9,5. A minha mãe falava, por que não tirou 10? Por quê? Cadê os meio ponto? O que foi? Por que você não tirou esses meio ponto? Porque ela estava me preparando para a vida que a sociedade me dá mesmo, a forma como a sociedade me olha. Então, se eu tirando 9,5 vai ser difícil para mim, se eu tirar 10 vai ser difícil, mas vai ser menos. Esse é o olhar da minha mãe, do meu pai, assim, né? Então, isso me fez me cobrar mais e estar muito mais consciente dos meus desafios do que, às vezes, as qualidades, que é isso que a Bela está falando, de como que a gente está aprendendo, está em movimento de aprendizado o tempo inteiro, e às vezes, e que a Meli fala, né? Mas também o que a gente já aprendeu e não está se dando conta. Então, assim, você falar isso traz para mim, e aí olha como que você me cura te curando e eu te curo me curando, né? Traz para mim essa consciência de que está transbordando para as pessoas coisas positivas sobre mim, enquanto eu, em algum momento, estou trazendo muito mais para mim mesma as coisas negativas. Fiquei emocionada. Então, é muito bom ouvir isso, e ao mesmo passo também é muito bom ouvir isso e olhando para as mulheres que eu hoje, né, tenho na minha vida como referência, mulheres que eu olho e falo, nossa, que mulheres grandes e tal, eu olho para elas e penso, poxa, como é importante também humanizá-las. Porque ser referência também é uma responsabilidade muito grande e que às vezes desumaniza a gente, né? Eu olho para as mulheres grandes e eu penso, gente, como, nossa, é isso que eu quero ser, como que eu idealizo tudo aquilo que eu quero ser, mas elas também choram, e elas também gemem, e elas também têm os desafios, e elas também estão com essa mesma cobrança que eu internamente sei que tem ou te ouvir quando você diz. Então, assim, eu acho que isso passa também pelo processo da gente... a palavra processo. Isso passa também pelo caminho e pelo movimento
da gente também se humanizar, né? Assim, e dizer, olha, essa é uma referência, mas eu sei que essa referência também tem os mesmos desafios que eu. E se essa referência para mim tem os mesmos desafios que eu, o movimento, qual que é o movimento que essa referência fez, sabe? Para chegar nesse lugar. É um movimento que eu também vou fazer, mas é um movimento que eu vou fazer com os desafios e as dificuldades também que eu vou encontrar, assim como ela encontrou. Então, isso eu acho que é muito bonito, assim, sabe? Eu falo isso, que eu me curo te curando, eu te curo me curando, e eu acho que rodas como essa, Meli, assim, são muito importantes porque acontece isso, acontece cura, né? De quem está te vendo e de quem está sendo visto. Então, assim, gente, que bonito isso, viu? Para um sábado de manhã. Amém. Axé. Ai, gente, fiquei arrepiada. Ainda bem que eu não falei primeiro, porque eu acho que... Eu nem lembro mais o que eu vou falar. Porque, assim, é muito impactante, sabe? Por mais que foi uma troca ali entre vocês duas, mas eu acredito que quem de nós, né, nós que estamos aqui assistindo, para nós também, porque rebate na gente, né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Nós estamos aqui no sábado de manhã, até o momento, né, em 12 mulheres. Mulheres, né? O Michael tinha entrado antes, mas ele teve que sair. E a gente percebe, assim, o quanto que nós mulheres, né, no processo ali, nessa questão... Processo, não, parar com esse negócio. Mas a questão da aprendizagem, a gente está se unindo para fazer algo, né? E não é o primeiro evento que a gente faz que tem mais mulheres que homens. No mês do intercambista também foi assim, não sei se quem participou lembra. E isso é uma coisa muito interessante, porque agora eu vou ter que entrar, tem que entrar no debate, rapidinho. O quanto que a gente tem visto que nós temos buscado conhecimento, e nos ambientes onde tem mais homens, eles acreditam que isso aqui não vai dar em nada. Muitas das vezes eles acham que não vai dar em nada. Um bando de mulheres junto, estão fofocando. Só que daqui 10, 15 anos, talvez menos que isso, esses movimentos, essas conexões que nós estamos fazendo aqui, de fortalecimento feminino, né? Ele vai dar um resultado enorme. Porque depois que você começa, é viciante, você não para mais. Depois que você descobre que você, mulher, você pode ser o suporte para outra mulher, e você pode ter o suporte de outra mulher, e você não precisa ficar puxando tapete, brigando com a de homem, coisa que a gente via nas novelas e vendia pra gente que isso era o normal do comportamento de uma mulher que estava defendendo a sua, como diz, a sua propriedade, porque tudo que uma mulher poderia ter na vida era um homem, né? Pelo menos eu cresci assistindo esse tipo de novela. Hoje, a gente não tá vendo mais isso, né? Não sei na novela, eu não assisto novela, gente. Mas, assim, não critico quem vê também, eu só não assisto. Mas, assim, a gente tá vendo mulheres indo para esses espaços onde estão sendo gerado muito conhecimento. E da onde, daqui a pouco, vai virar uma fonte para as pessoas beberem dessa fonte, sabe? Isso é muito importante, para mim é muito impactante. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, de pilares mesmo, de mulheres que criaram seus filhos sozinhos, seja por viuvez, seja por divórcio, e que esses filhos estão aí, que a maior parte são mulheres também, são meninas. A Ana Júlia é minha prima, ela é criada por uma mãe forte, por uma avó forte, então eu sei da importância que se tem de se construir esse espaço, porque nós não precisamos guerrear umas com as outras, precisamos guerrear junto com as outras, porque nós não podemos ser nossas maiores inimigas, sabe? Quando eu entendi, gente, e é tão sério isso que eu falei isso para a Cris, eu cresci como uma mulher sem identidade de mulher, e sem identidade de mulher negra. Eu fui aprender que era ser uma mulher negra, eu já tinha 25 anos. É doido falar isso, mas eu não cresci com essa identidade. E também demorei muito tempo a entender o que era ser uma mulher. Eu tinha essas rixinhas bobas aí de minha amiga, ela tem o cabelo mais bonito que o meu, porque o namorado dela, não sei, sabe, essas coisas bobas. E a gente vê isso hoje em dia perpetuando por gerações. Mulheres de 40, 50 anos se comportando dessa forma ainda, sabe? Então, cabe a nós, assim, trazer nesses espaços essas curas, eu creio.
Porque pelo menos para mim tem sido isso. Tá? Eu tinha que comentar, não tinha como deixar passar. Que potente, né, de ouvir. E é isso, né, a gente aprende, é legal, é o que a Cris falou de não se perceber, né. Às vezes a gente não vê isso, né, mas o nosso comportamento impacta no outro de uma forma que às vezes a gente está ensinando para o outro sem perceber. Que legal. E a Meliesse, gostei demais de te ouvir, tá? É muito bom te ouvir. Você tem um cuidado, né, na fala muito grande. Continue assim, viu? Mais alguém quer falar? O que sentiu a partir daí? Então tá. Gente, esse é um espaço, né? Quando a gente fala da aprendizagem, ele não, às vezes ele não vai trazer respostas ali de imediato, porque não adianta trazer técnicas, porque técnicas são importantes, são necessárias, mas tem uma construção nossa, né? Quando a gente pensou nessa primeira roda, né? Eu e Meli tinha falado com ela, é de trazer mesmo questionamentos, é pensar mesmo, porque é isso, né? As pessoas ensinam técnicas, mas antes de ensinar a técnica vem uma pessoa, vem a forma com que ela pensa, vem a vida dela, vem as vivências, enfim. Eu tô no ambiente, né? Então, o sujeito precisa vir antes das técnicas. Então, esse era um espaço mesmo para a gente falar, sentir. Às vezes eu penso assim, quem não trouxe coisas, né? Quem não comentou agora, mas se tiver o desejo depois de comentar, porque a gente sai de um ambiente também levando várias indagações. Espero que vocês, né, tenham tido aí vários questionamentos e que eles produzam mais questionamentos, porque é a partir deles, né, que a gente vai se conhecer, vai se perceber e vai pensar em mais proposições assim para o nosso processo mesmo, né? Aí eu separei um poema que eu acho muito legal, que é Cada dia é uma nova experiência. Cada dia é uma nova experiência de aprendizagem. Cada aprendizagem é um novo caminho a seguir. E aqui trouxe, né? Legal que a experiência do outro, na hora que a Melissa fala, ela fala de uma aprendizagem que ela adquiriu aqui. E assim se vai construindo um novo caminho. E assim se vai construindo o nosso caminho. O caminho que é possível para a gente. Porque o outro construiu o dele e o nosso. Como que a gente vai construir, né? Então, é isso. Gente, então, muito obrigada, viu, por esse espaço, por poder ouvi-las também, né? Eu sou Isabela Gonçalves, deixei aqui meu contato. E thank you. Pessoal, não saiam, por favor. A gente já preparando para sair. Calma, respira. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a Bela por topar esse desafio, tá? Essa foi a nossa primeira parte aqui da nossa roda de conversa. Nós vamos falar agora sobre o método acelerador para atingir a fluência, mas esse método acelerador, ele tem esse caráter de diálogo, né, que nós vamos dialogar aqui, porque também é um questionamento, porque a maior parte das pessoas chegam em mim e fala, como que eu vou aprender inglês em 2 meses? É possível? Depende, quanto tempo você tem, qual que é a sua relação com o inglês, como você lida com dificuldades, com adversidades, e quanto você está disposto a passar, né? Agora eu vou usar a palavra processo, porque quanto mais rápido você quer uma coisa, você tem que se fazer, é um processamento. Por quanto você está disposto a se dedicar por esse processo? Porque tem gente que fala, mas o meu primo aprendeu inglês em 6 meses. É porque ele é mais inteligente do que eu? Não. Mas vamos olhar como que o seu primo aprende? Quanto ele tem de disposição, de tempo, qual é a rotina dele? E uma coisa que a Bela comentou, eu não lembro muito bem se é essa palavra, ambiente.
mas é essa questão do ambiente que você está inserido. Ela usou uma outra palavra. Eu vou usar cenário. Tá? Imagina você como um personagem. E qual é o cenário que você está inserido quando você pensa em aprendizagem? É um cenário bonito, iluminado, né? Um cenário cheiroso, espaçoso, organizado, ou ele é caótico, escuro, bagunçado, cheio de outros personagens que poluem a sua história, porque tem essa diferença de somar para a sua história, de fazer parte da sua história, ou de poluir a sua história, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque para que você tenha um espaço de aprendizagem que você consiga se desafiar de maneira positiva, tá? Porque desafio não precisa necessariamente ser negativo. Se desafiar, consiga se desempenhar, consiga crescer, tudo depende do espaço que você está. E que tipo de espaço te causa, né, ou te traz esse desenvolvimento. Eu vou pegar da minha própria perspectiva. Eu sou o personagem que, quando eu tô aprendendo alguma coisa, eu preciso de outras coisas acontecendo. Esse negócio de você estar numa cena, num monólogo, sozinho, parede branca, chão branco, é para dormir, para mim, é o meu ponto de vista. Eu preciso de outros personagens, alguém tomando um suco ali, uma pessoa conversando, alguém que fala, oi, tudo bem? E aí, como que tá? E você segue o diálogo. Essa é a minha história. Então, quando eu vou para o meu processo de aprendizagem, eu coloco música, às vezes eu coloco filme, tem vezes que a minha mãe chega no meu quarto, eu tô assistindo show de comédia, com o celular do lado, às vezes respondendo uma mensagem e estudando. Como que você consegue? Eu preciso disso. E às vezes, se você conversar com uma pessoa, ela vai falar para você assim, não, para mim, eu preciso que não tenha ninguém em casa, ou todo mundo esteja dormindo. Haja um silêncio sepulcral, sabe? Silencioso mesmo. Nem o cachorro latindo, que ele começa a latir, eu não consigo estudar. Ela tá errada? Não. Então, a gente passou por essa discussão, né? E a gente vai até convidar vocês depois, eu não sei a disponibilidade da Bela, mas a gente gostaria de continuar com essas rodas, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, para trazer esse desenvolvimento de como vocês foram. Às vezes uma fala que alguém falou, você fala assim, gente, será? Eu sou do tipo de desafio. Eu falo, será que a Cris falou tem sentido? Eu vou aplicar, eu aplico por 1 mês. Nossa, funcionou. Na outra roda eu conto, nossa, Cris, eu comento uma coisa, eu fiz, funcionou. Ou então, ai, gente, eu super concordei, tive uma fala aqui, e aí, de repente, 1 mês depois, essa fala já não faz mais sentido, porque somos pessoas que estamos em constante mudanças, tá? Então, a gente precisa entender que o processo de aprendizagem ele vai mudar de acordo com a nossa forma de ver o processo, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou desafiar vocês, tá? Cada um vai pensar aí na sua forma de espaço, um espaço que é seguro e fértil, tá? Para o seu desenvolvimento. E aí, quem for visual, pode explicar de forma visual, igual eu sou bem visual, então eu gosto de usar elementos, cores, objetos. Quem for uma pessoa, assim, mais prática, assim, né, no sentido de, não, eu vou explicar de uma forma mais, ou, por exemplo, ligada a sentimentos. Preciso me sentir assim, preciso me sentir assado, tá? Não tem certo ou errado. Mas eu vou desafiar vocês agora a descrever o espaço adequado, tá? Para o seu desenvolvimento, seja dentro do idioma, seja dentro de qualquer área. Qual é o espaço ideal para você? E aí, vamos lá, quem começa? Lembrando, pessoal, que pode passar por uma coisa que vocês também já vivenciaram, tá? Pode ser, tipo, por exemplo, eu no meu quarto, com o meu quarto assim, com a janela aberta, com flores da primavera, enfim, tá? Posso começar? Para mim, assim, o horário ideal, mas nem sempre eu consigo esse horário. É o período da manhã, no qual eu consigo, assim, ter um tempo para eu consigo tomar meu café e já começar a estudar, a dedicar, porque eu entendo que, assim,
o primeiro horário é o melhor, porque eu ainda não fiz outras atividades, eu consigo focar em mim, sabe? Eu preciso anotar as coisas, então eu preciso anotar, porque a minha memória é visual, então, a partir do momento que eu anoto, aí eu anoto algo que eu pensei a partir daquilo, e aí eu vou fazendo relações. Aí eu estava até tentando lembrar um texto, eu tô assim, gente, eu li algo do texto, mas eu lembrei do comentário. E aí eu consegui chegar no que eu tinha, no que eu tinha lido. Então, eu tenho essa necessidade, mas em dado momento eu já percebi que eu preciso de barulho. E é super engraçado no trabalho, tá uma confusão. Me chamam, mas assim, eu consigo focar. Dentro de mim é como se tivesse um silêncio, assim. Fora tá um barulho danado, aquela confusão. E aí, quando não tá um barulho, eu tenho que colocar o barulho. Então, eu preciso colocar uma música. E aí, eu coloco a música, eu começo a cantar. Você vai achar, nossa, ela não tá prestando atenção. Eu tô prestando atenção. Mas eu tô cantando e tô conseguindo prestar atenção ali, sabe? Isso eu já percebi, que são cenários que eu preciso. Mas, em dado momento, eu preciso de um cenário com total silêncio. Na época da faculdade, eu estudava melhor no período da noite, quando a casa estava um silêncio, e aí até, né, em torno aqui de casa, estava um silêncio, e aí eu conseguia focar no meu texto. Mas é super engraçado, eu descobri isso, e eu fui pensar isso depois, tá, Nelly? Das nossas aulas, assim, tá, qual que é o meu método de estudo? Falei, gente, não é só um ambiente, não, vários propiciam, mas depende também de como eu tô naquele dia, sabe? Então, no seu caso, você sente que depende do seu humor para você saber se o barulho ou o silêncio é o mais adequado para aquele momento. O humor, ele vai me guiando para poder construir esse ambiente. Oi, Lu, tudo bem? Agora que eu vi que a Luana tá aqui, gente. Pode falar, Luana. Bom dia, turma. Cheguei um pouco depois, nem falei nada no outro comentário. Deixei vocês falarem para entender o que estava rolando. Estou fazendo faxina e ouvindo vocês. Muito bom. Correria, né? E a minha correria já se resume como que eu estudo. Eu coloco no ouvido e vou escutando ou música, ou frases, ou um podcast em inglês. E quando eu sento para estudar mesmo, aí acontece isso, cachorro late, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tento focar, eu sento no meu quarto, coloco o computador, o celular, um caderno, e vou anotando algumas palavras que eu não sei, pronúncia, ou tenho dificuldade naquela pronúncia, frases, e eu estudo assim, né? Às vezes eu tenho uma parte aqui que tem árvore e tal, daí às vezes eu sento ali, leio o livro para entender também, mas quando eu fico muito em silêncio, eu durmo. Então não pode ter muito silêncio. Então às vezes eu durmo até com o computador, assim, ou com o livro, então tem que ter algum barulho, alguma coisa em movimento acontecendo. Então, por isso que eu gosto de estudar, às vezes, dentro do ônibus, ouvindo, ou indo trabalho caminhando, sabe? Então, eu tenho que estar em movimento, senão eu durmo. Já percebi isso. Até mesmo assistindo série ou filme, eu durmo. Então, aqui, ó, estou ouvindo vocês, estou fazendo alguma coisa, mas estou captando o que vocês estão falando, entendendo e tudo mais. E eu estudo percussão também. Quando eu estudo percussão, eu ligo TV. Então, eu estou fazendo exercício com o metrônomo no ouvido, mas tem algo em movimento, sabe? Senão eu durmo também com a baqueta na mão. Acho que eu tenho alguma conexão com o sono, não sei. Mas é isso, só compartilhando um pouquinho de como que eu aprendo. Estou aqui, gente, vou desligar a câmera e áudio, mas eu estou ouvindo tudo, tá? Valeu, Luana. Muito bacana esse comentário da Luana em relação a não ter muito silêncio, né? E a forma como ela aprende, né? Celular, caderno. Tem gente que tem muita dificuldade de ter essas duas coisas, né? Principalmente a galera que não passou pela transição do digital, porque a gente passou, né? A gente teve o celular, a gente estuda pelo celular, mas a gente também tem essa coisa de anotar, né? Agora, gerações mais novas, talvez a Ana Júlia, tenha mais essa proximidade com o celular do que com o caderno. Então, às vezes, ter essas duas coisas, né, independentemente da idade, te ajuda a ser mais flexível,
né? De repente, eu preciso estudar. Bom, eu tenho o celular aqui. Eu não tenho celular, mas eu tenho um caderno, tá tudo bem. Tem gente que você fala, anota no caderno, precisa olhar pra você falar, por quê? Se eu posso anotar no celular, por que eu tenho que anotar no caderno? Vou ter que escrever? E aí a gente já julga assim, nossa, que preguiça. Não, é que às vezes para ele o processo de digitação ele vai ganhar tempo e ele consegue fixar. Tem gente que escrevendo à mão vai aprender melhor. Ok? Vamos lá, gente. Sem medo. Então, sobre o negócio do processo de aprendizagem, que negócio de anotar, para mim não dá certo. Eu nunca sei o que anotar. Eu escuto, não sei o que anotar. Então, acho que por isso que funciona para mim mais ler andando. E é por causa do processo do sono também. Eu tenho muito sono, muito sono. Se eu sento para ouvir alguma coisa falando, eu acabo dormindo. Então, meu processo de aprendizado é isso mesmo. Não pode ter muito silêncio, senão eu durmo. E por isso que andando, para mim, funciona melhor. Por causa do sono. Te fazer uma pergunta. Acho que também porque a Fran tinha comentado, a gente já conecta aí. Você já conseguiu reparar o que te faz dormir quando você está assistindo alguma coisa ou participando de algo? O que te dá sono? Ou simplesmente vai? Simplesmente vai. Simplesmente eu estou olhando, parece que a sala é uma canção de Nina para mim. Entendi. Mesmo o cansaço, né, da semana, do dia a dia, e não pode ser mesmo com muito silêncio, tem que ser andando, fazendo alguma coisa, vendo pessoas, para funcionar. Ok. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Vou falar. Para mim, acho que eu sou também que nem a Bela, dependendo do humor, dependendo como está, eu prefiro silêncio, senão barulho, né? Acho que quando tudo está muito, muito quieto dentro de mim, eu preciso de barulho. Quando está muito agitado, aí eu preciso de silêncio. Depende muito, sabe? Quando eu entrei na faculdade, que a minha filha era pequenininha, eu preferia estudar de noite, tudo quietinho. Agora, fazendo a pós, eu prefiro estudar assim durante o dia, porque à noite o meu cérebro registrou que é para dormir, descansar. Não consigo mais estudar de noite, sabe? A não ser se for para estudar música, alguma coisa assim, tirar uma partitura, aprender alguma coisa de música nova, assim, mas para conteúdos da faculdade ou algum idioma assim, eu prefiro estudar de manhã ou à tarde, que eu estou mais ativa, assim. Acho que é isso. Ok. Bom, depois eu vou comentar sobre essa questão do humor, porque duas pessoas já trouxeram, acho que é bacana a gente entrar nessa questão também. Vamos lá. Pode falar, Ana. Bom, pra mim, é em questão do humor também, seria a terceira pessoa a falar isso. Depende muito do meu humor, né? Tipo, quando tá muito quieto, começo a estranhar, porque, gente, tá muito quieto neste lugar. E quando tem muito barulho, eu começo a estourar, eu fico, gente, você tem que calar a boca um pouquinho. Mas eu acho que eu prefiro mais silêncio, pra estudar as coisas certinho. E também não totalmente silêncio, colocar uma música, como diz já, colocar uma música, porque meu cérebro funciona mais quando tem uma melodia. E eu acho que é isso. Acho que é melhor isso. Ana Júlia, quando você fala sobre melodia, significa que, tipo assim, a música te acalma? Ou, não sei, explica mais aí. A música me acalma, tipo... Pode ser até uma melodia simples, mas não pode ser repetitiva. Pode colocar, exemplo, toque de celular. Se for repetitivo, já começa a estourar. Acho que é isso. Entendi. Bom, então vou colocar aqui também. A Estela teve que sair, né, a hora que ela não pôde ficar mais. Acho que todo mundo aqui falou, não, só falta a Cris.
Oi? Oi, tô ouvindo. Falta eu para quê? Qual que é o melhor cenário para você aprender, que você sente? Ah, tá. Sim, no escritório. Sentada, igual eu tô aqui. Deitada eu viajo. Andando eu distraio, eu sou visual. Então, você vê, se eu escuto, se eu estou ouvindo, eu já vi. Ô, Melissa, se você soubesse o tanto que é para mim e que eu tenho aprendido na aula de inglês a ficar focada. Assim, estou ouvindo ali, porque eu só imagino, você vê, né? Às vezes a Meli quer dar meia hora de aula, eu transformo em 2 horas de palestra. Mas o que eu aprendo com você, Cris? Nossa, não tem nem o que falar. É muita coisa. Toda aula eu quero militar. Toda. Muito bom. Ô, Cris, você falou que é no escritório, sentada, mas você gosta mais de silêncio, de barulho, de música? Então, geralmente, é só quando assim, quando é aula direto comigo, igual a gente está aqui, que eu estou fazendo coisa e tudo, eu estou aqui. Mas quando eu estou trabalhando, estou aprendendo igual fazendo curso, né, de Power BI que estou fazendo agora, etc. Geralmente meu tablet fica aqui do lado, passando qualquer coisa aleatória. Aqueles filmes de sessão da tarde, antigamente, não sei se hoje em dia tem mais, que tipo que vai dar tudo certo para a princesa no final. Essas coisas ficam rodando, entendeu? Aí eu fico ouvindo coisa política, ouvindo programa de comédia, mas eu estou ali ouvindo alguma coisa e prestando atenção no que eu estou fazendo assim. Aí, às vezes, olho aquilo, interajo, ouvindo podcast. É isso, assim. Um barulhinho, né, no fundo. Quando os vizinhos deixam, né? Porque agora eles estão aqui no funk. Bom, beleza, pessoal. Então, aqui eu anotei algumas coisas se repetiram, essa questão de pessoas gostarem de silêncio, mas também gostarem, né, de ter ruídos, de ter música, de ter coisa acontecendo durante esse tempo. E é curioso porque todo mundo que falou que gosta de silêncio também gosta de barulho, né? Então, o que isso traz pra gente? Que não existe só um humor, que não existe só um jeito. Eu sou a Meli, então o meu processo é assim, eu tenho que aprender assim, eu não posso experimentar outras coisas? Não, eu posso. Inclusive, essa questão do humor. Porque, gente, quando nós nos sentimos bem, sabe aquele dia que tudo vai dar certo? Você tá animada, você acordou bem, você dormiu bem, você tá predisposto, sem dores. Aquele dia é aquele dia que você sente que a aprendizagem faz todo sentido para você. Mas a gente sabe que é tipo assim, 1 a cada 30, 2 a cada 30 dias. Geralmente a gente vai ter aqueles dias medianos e os dias que a gente não tá se sentindo muito bem. E como continuar aprendendo quando a gente não está se sentindo bem? É o segredo para você continuar sempre se desenvolvendo. A maior parte das pessoas querem aprender em pouco tempo, mas me diz qual coisa você domina hoje, que você é bom, que você faz com segurança, que você colocou uma meta de tipo assim, vou aprender em 2, 3 meses, fazendo, sei lá, 15 minutos por dia, e indo viver a minha vida o resto todos os dias sem estudar aquilo de novo. Por que a gente é bom no nosso trabalho? Porque a gente está lá todo dia. Porque a gente tem 1 hora a cumprir, porque a gente tem tarefas que já estão delegadas, e que a gente tem que cumprir aquela demanda, a gente tem que fazer aquele trabalho. Se a gente levar, obviamente, essa disciplina, sem necessariamente a cobrança emocional, o problema está na cobrança emocional que a gente cria em cima dessa aprendizagem a nossa aprendizagem. Mas no trabalho, a gente tem a cobrança profissional, a gente tem um chefe, você tem que entregar essa demanda até tal dia, tem a deadline, tem tudo, tem prazos, tem várias coisas que você tem que... E você dá conta, né? E você consegue, ou deveríamos conseguir separar o que é para o nosso crescimento pessoal, o que é para o nosso crescimento profissional. Quem somos nós como profissionais, quem somos nós no pessoal. A dificuldade do processo de aprendizagem de idiomas, agora o foco que eu vou falar, é porque nós estamos, a maior parte das vezes, aprendendo para usar no profissional, mas
usando a metodologia da aprendizagem pessoal. Então, o que é a aprendizagem pessoal? É do jeito que eu quiser. Se eu quiser hoje colocar uma música e cantando junto e em inglês, tá bom, tá ótimo. Eu vou ver um filme hoje, tá bom. Hoje eu não quero fazer nada, tá bom. É pessoal. E a dificuldade é que se você não for uma pessoa disciplinada, você vai ter um processo pessoal de aprendizagem indisciplinado. É aquela hora que você estuda 10 horas de inglês num dia e passa 10 semanas sem estudar. Porque você fala, não, mas eu estudei 10 horas, para que eu vou estudar os outros dias todos? Sendo que você precisa fazer o quê? No conta-gota. Porque a função que você aprendeu, eu vou pegar o exemplo da Luana, que é percussionista, a Luana toca instrumentos de percussão, ela não fez uma aula do instrumento de percussão e saiu. Tá bom, daqui 5 anos eu volto e eu vou estar super desenvolvida. Não, ela fez todos os processos que ela tinha para aprender com alguém, e a partir do momento que ela tinha uma determinada gama de habilidades, ela pôde continuar esse processo sozinha. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Vai chegar um momento, Cris, Bela, né, que fazem aula comigo, que eu vou falar para vocês, gente, vocês estão bem, vocês não precisam mais de mim. A gente precisa ter esse momento também, né, de poder voar e falar assim, bom, agora vai para o mundo. O nível de inglês que você tem agora, ou o nível de habilidade que você tem, te dá a capacidade de caminhar sozinho. Não significa não ter mais contato com aquela pessoa, ou não ter dúvidas, não cometer gafes, mas você vai chegar no momento que você não vai mais precisar daquele suporte. E isso também faz parte da aprendizagem. Saber entregar o serviço e falar, olha, fiz o meu melhor serviço, muito obrigada, tchau. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao humor de vocês, as pessoas que falaram sobre humor, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como é quando você não está no seu melhor dia? Como que você lida com esse desafio de não estar se sentindo bem e ainda assim ter que estudar ou ter que fazer uma aula? Você é a pessoa que adia? Ou você vem para a aula triste? Você é a pessoa que está fazendo aula e se desvia do assunto porque aquela dor emocional está atrapalhando o seu processo de aprendizagem? Eu quero saber um pouquinho de vocês. Depende, né? Assim, eu percebo que eu consigo. Se é alguma coisa que eu estou aprendendo em relação ao trabalho, vai com dor mesmo, vai rastejando, vai sem pedaço, vai do jeito que tá. Se é uma coisa que eu estou aprendendo, por exemplo, eu gosto muito de mandarim, né? Então aí eu coloquei na cabeça, eu vou aprender mandarim, aí fui lá, baixei o aplicativo, comecei. Se é uma coisa que eu estou aprendendo assim por conta minha, que eu não preciso entregar um resultado ali cobrando, sabe? Ixi, aí eu me entrego ao desespero. Hoje eu não estou bem. Não sei o que mais. Aí eu arrumo desculpa, vou dormir, vou fazer outra coisa. Eu tenho momentos de fuga, assim, sabe? O que eu tenho feito? Como eu levo o trabalho muito a sério, então eu tenho visto como qualquer tipo de aprendizado é para o trabalho. Porque aí eu vou do jeito que eu estou mesmo, né? Eu não estou muito afim de fazer. Bom, eu tenho que fazer, pronto, acabou, né? Então é uma forma aí que eu estou tentando enganar meu cérebro, assim, falar, olha. E querendo ou não, não deixa de ser uma mentira, né? Porque tudo que a gente aprende no pessoal, a gente acaba colocando um pouquinho no profissional, de alguma forma ali. E então eu tenho feito dessa forma, sabe? Vamos ver, né, a longo prazo, se eu consigo atingir o objetivo esperado, que é, de fato, aprender, e não só aprender, mas como colocar em prática, que é outro desafio também, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, faço muito curso, gosto, mas na hora de colocar em prática, na hora de brilhar, ter o nossa, me ajudei, protagonismo, eu deixo para outro brilhar, entendeu? Mesmo sabendo, a pessoa rouba minha ideia. Aí eu falo, tá bom, para um bem maior, né? Tipo, eu preciso falar, não, eu tive a ideia, eu que vou levar até o final, né? Então é uma coisa assim que tá meio complicado para mim. Mas acho que até os 90 aprende, né?
Ok, mais alguém? Bom, no meu caso, eu procrastino até quase não dá mais tempo de fazer. Porque, que nem o caso da faculdade aqui, que tem muita coisa para me resolver. Agora descobri que tem um monte de portfólio para fazer. Estou aqui pensando, meu Deus, eu vou dar conta? Mas, assim, eu tenho, sim, um pouco de bem dificuldade mesmo. Também se eu estiver triste, se eu tiver com algum problema, assim, para resolver, eu acabo adiando para fazer, para terminar. Consigo terminar assim, mas assim, num prazo assim muito apertado. Eu tenho um pouco, sim, bastante dificuldade nisso, sim, se eu estiver triste. Geralmente, costumo não comparecer na aula se eu estiver triste, e não terminar as coisas que eu começo. Mas, assim, por essa roda de conversa aqui, eu percebi que eu posso. Eu posso conseguir terminar, eu posso conseguir fazer o que estou pretendendo terminar. Ah, é isso aí. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Eu estou descobrindo, aos 40 anos, que eu sempre vivi com ansiedade. Sempre vivi com ansiedade. Então, eu fico adiantando as coisas o tempo todo e às vezes eu não vou, porque eu já vivi tanto aquilo na minha cabeça. Aí eu fico ouvindo, né, Márcia falando sobre isso assim, né, sobre a procrastinação. Eu vivo tanto aquilo na minha cabeça que eu desisti. Eu desisto de fazer, eu não quero mais ir lá, porque eu já vivi com tudo na minha cabeça antes e já sofri com o que nem talvez existiria, nem aconteceria. Aí eu já nem vou, sabe? Nem quero mais, porque eu já sofri com isso. E eu tenho buscado fazer um movimento contrário, que é cortar os pensamentos ansiosos. Então, quando eu começo a pensar, nossa, tô chateada, não tô legal hoje, eu não vou assistir a aula hoje não, eu vou desmarcar a aula, etc. Então, eu falo, corta esse pensamento, vamos para a aula, e eu fico na aula cortando pensamento. Mas amanhã eu tenho que falar tal coisa, se eu não fizer, fulano vai vir, aí eu já vou falar. Aí eu corto, Cristiano, isso aí você está vivendo. Quando eu falava a respeito do sono e tal, eu falava da desorganização da experiência de viver, e eu sempre tive uma desorganização da experiência de viver, que é estar com a cabeça no futuro, o corpo no presente, e às vezes até a alma no passado. Então eu falo, gente, é muito desorganizado isso. E aí eu fico tentando organizar, trazer para a presença. E uma coisa que me ajuda muito, gente, é a aromaterapia. Assim. Eu tinha deixado um pouco a aromaterapia um pouco de lado, entendendo que às vezes era uma dependência minha disso. E eu estou entendendo assim que nada disso, sabe? É uma ferramenta e eu tenho usado muito, sabe? Assim, me ajuda muito porque o cheiro faz a gente trazer para a presença. Não tem como a gente sentir um cheiro e ficar desorganizado. Você tem que vir para o presente, entendeu? Então, tem me ajudado muito, inclusive nas aulas, viu, Meli? Enrolado um cheirinho aí nas suas aulas, para eu conseguir ficar presente mesmo. Nossa, querida, eu falei. Desculpa, só complementando o que a Cris falou, eu sou uma pessoa também muito ansiosa. Uma coisa que me ajuda muito a viver as coisas no tempo certo é abaixar a expectativa. Porque a ansiedade faz com que a gente jogue a expectativa lá em cima. Então a gente fala, vai ser assim? Vai. E aí a gente fica tentando arrumar caminhos, né, que pode acontecer, mas se acontecer isso, eu faço isso, mas se acontecer isso, eu faço isso. E aí eu falo, cara, e se não acontecer nada disso? Vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. Então, eu tenho abaixado a expectativa para as coisas. E aí, depois que acontece, eu falo, bom, eu esperava que seria um pouco melhor, né? Mas não foi, então tá bom. Mas isso me ajuda, sabe? A baixar a expectativa e falar, bom, deixa eu ver o que a vida tem para me oferecer. Beleza, é isso? Legal, não é? Não faz sentido para mim? Tchau, cai fora. Então, ajuda bastante, né? Não sei quem sofre de ansiedade aí, mas é duro o negócio. Gente, é legal que eu me identifiquei com a Meliessa
em vários momentos eu já percebi que às vezes o trabalho eu entregava mais para o trabalho e o meu estava sendo feito assim de acordo com o que eu conseguia, assim. E aí eu sempre ficava naquela inconstância, gente, mas isso não tá legal, que não sei o quê. Tipo, o trabalho também é para mim, mas o trabalho é para entregar para outra pessoa. Mas e o que eu quero fazer? O que eu quero entregar para ter o meu nome, sabe? Eu sempre penso nisso, assim, agora. E algo que tem me ajudado muito é terapia, nesse quesito. De ir lá na terapia, falar das coisas que vão me incomodando. Eu tento anotar essas coisas também, sabe? Para eu não esquecendo, assim, e ir pensando a partir delas. Tá, mas por que isso aqui tá me incomodando? Por que eu tô com essa dificuldade? Mas, enfim, como que eu vou fazer? Sabe? Às vezes eu penso muito, assim. Às vezes eu sou calada, mas por dentro eu tô numa falação danada. O cérebro não para. Um trem que me ajuda também muito eu tô até com o meu olhinho aqui. Também são os olhos, Cris. E aí eu tento pegar outras coisas, tipo cheirar canela, cheirar café. Na aula da Meli, gente, minha aula é à noite, né? Aí teve um período que a minha aula era de 8 às 10, né? Isso, 8 às 10. Na sexta-feira. Aí, tipo assim, eu já tava um caco. Era dar-lhe café. Eu ficava cheirando café, ficava tomando café para não perder o foco. Até o dia que eu dormi na aula da Meli. Gente, eu dormi de frente pro computador. Aí a Meli tá assim, Bela, você tá cansada, né? Eu falei, pelo amor de Deus. E aí eu fui tentar criar estratégia. Tipo, Meli, vamos mudar o horário? Aí agora a gente dividiu as aulas. Porque é algo que eu quero para mim. E assim, o inglês eu tinha uma baita dificuldade com ele. E aí eu falei, não, gente, eu quero dominar esse trem aí, tá me dominando, sai fora. E aí, enfim, é o que tem me ajudado também, sabe? É isso. Vocês falaram tanto desse negócio de aromaterapia. Quando eu for em BH, eu vou comprar esse negócio. Quem que faz? É você, né, Cris? É você que faz ou você que vende? Não sei, eu vi que você postou alguma coisa. Não mais. Eu prescrevo. Mas eu sou aromaterapeuta, né? Mas eu não vendo os óleos. Eu tinha, né, uma empresa, mas na terapia a gente fechou. E aí mas eu prescrevo. A gente pode um dia fazer uma oficina de aromaterapia, vai ser bem legal, porque não é só óleo, a aromaterapia está em tudo, assim, né? Quando a Bela fala isso, que ela faz um café, que ela cheira um café e tal, essa linha de popularização da aromaterapia foi uma coisa que eu trabalhei muito tempo, porque eu não acredito nesse óleo essencial, que a aromaterapia é só um óleo essencial de R$70, saca? Então, eu acho que é possível a gente fazer aromaterapia andando na rua, sabe? Assim, aí, né, Melissa, que gosta de aprender, Meliessa, que gosta de aprender, né, em movimento, né? É possível fazer aromaterapia de diversas formas. Então, essa coisa de trazer, de desconfigurar essa aromaterapia que foi gourmetizada para ser inacessível para quem criou, era um trabalho que eu fazia, né? Porque eu politizo tudo mesmo, então até cheiro para mim virou coisa política. Bom, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Porque aí eu vou passar uma parte final aqui para vocês e vou dar uma tarefa para o nosso próximo encontro. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, é uma tarefa bem legal de fazer antes de você falar, ai meu Deus, tarefa, homework. Não é homework, calma, tá? Vai ser bem bacana de fazer porque é totalmente focada em vocês, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente estava falando? Posso seguir, então? Bom, então vamos lá. Eu anotei algumas coisas que vocês falaram e eu percebi, assim, que existe um grande compromisso com o trabalho, né? Todo mundo, assim, tem esse compromisso bastante de, tipo assim, identidade de trabalhador. Então, quando você pergunta para a pessoa, quem é você? Meu nome é fulana, tenho tantos anos, sou tal coisa. Já é algo, assim, que vem até antes de onde você mora. Tem gente que, às vezes, se apresenta, nem fala a idade, mas fala o que ele faz,
né? Então, essa identidade de trabalhador não é ruim, mas ela não pode ser sua única identidade, né? Tem que ser algo que você realmente faz parte daquilo que você escolheu fazer, mas não é só isso que você é, tá? Por quê? Outra coisa que comentaram aqui, roubo de ideia, que foi a Melissa que falou, né? Eu desenvolvo coisas, mas às vezes eu não consigo chegar ao fim com as minhas ideias. Então eu compartilho com as pessoas, elas usam essas ideias, e eu acabo vendo a ideia sendo executada por outra pessoa. E isso aqui faz parte de acreditar que você não merece os créditos. Isso às vezes acontece porque você tem uma ideia inicial, mas você não sabe os meios para chegar no resultado final. Então você precisa contar com a colaboração de outras pessoas, né? E aí corre o risco de você, por achar que não merece os créditos, deixar, não, você faz melhor, você fala melhor, você é mais preparado, deixa aí. E isso também atrapalha porque é um roubo não só da sua ideia, mas de parte de quem você é, né? Porque toda ideia, ela parte de alguma problemática que a gente tem, ou para uma solução, ou de um problema que você sentiu a necessidade de tentar solucionar. Então, parte de você. Então, se a Cris vem e traz para mim, Meli, eu tenho um problema X, a minha visão de como solucionar aquilo vai ser diferente da visão da Cris, porque eu sou outra pessoa. Então, por mais que a pessoa vá lá e execute a tua ideia, mas necessariamente não era aquele produto final, que é o que a gente vê em filme. O autor faz a obra, escreve. Aí vai lá alguém e dirige aquela obra e ele fala, não gostei. Porque não era isso que ele via na cabeça dele. Ele viu uma outra coisa na cabeça dele, né? E, enfim. Aí nós entramos na parte principal, falta de protagonismo. Ah, mas o que é falta de protagonismo, Beli? Eu sou protagonista, sou líder, estou à frente, estou fazendo coisas. Por que falta protagonismo? Às vezes está faltando protagonismo de você na sua obra, não na obra do outro. Se você é um bom trabalhador, trabalho bem, faço minhas coisas, faço o meu trabalho lá, você está somando para a história de outra pessoa e para a sua. Como que você está somando? Como que você tem trazido novidade, tem trabalhado nesse roteiro da sua história, como protagonista. Então, o desafio é o seguinte, quem é o protagonista da sua história? Então, eu vou pedir para vocês usarem esse tempo que vocês vão ter até o nosso próximo encontro e comecem a olhar para o momento que vocês estão vivendo hoje. Eu posso colocar, o protagonista da minha história sou eu. Tá, mas prova para mim que o protagonista da sua história é você. No ambiente de trabalho. Mas o meu chefe é o protagonista lá. Beleza, então, meu chefe é o protagonista do meu trabalho. Na sua casa, quem é o protagonista? Tem gente que mora sozinho, mas o protagonista da casa dele é os amigos que vêm na casa e come tudo que ele tem. Então, o protagonismo é dos amigos. Ele trabalha para pagar cerveja para amigo, a comida cara que o amigo quer, ou que o namorado, namorada quer. Ele vive em função do outro, ele não está sendo protagonista. Então, pensa os ambientes que você frequenta e traz quem são os protagonistas de cada ambiente. E aí, somado ao todo, você vai saber quem é o protagonista da sua história, tá? De toda a sua história. Se você quiser fazer desde quando você era criança, separar por essa etapa, quando eu era criança, o protagonismo da minha história é do meu irmão, vivi em função dele. Beleza? Coloca lá. Você pode fazer de toda a sua história ou do momento de vida que você está vivendo agora, tá? E aí, gente, o que nós vamos trabalhar no próximo encontro em relação à parte do idioma? Identidade de aprendiz versus identidade de vivenciador. Qual que é a diferença? Se eu sou um aprendiz, qual que é a minha função? Aprender, certo? Eu aprendo com as pessoas. Só que, muitas das vezes, eu sei uma coisa que você não sabe, e você sabe uma coisa que eu não sei, e eu sempre vou voltar nesse momento. Eu tive uma professora de inglês que uma vez virou para mim e falou que o verbo que eu estava falando não existia, que era o verbo exist, é o verbo existir. Eu falei para ela, mas eu vi esse verbo. Não, mas esse verbo não existe, mas existe porque eu vi. Eu assisti no filme, eu vi. Não existe, não existe, não existe. Ela podia ter pegado o dicionário dela, aberto, procurado, ou ido no Google e falado, nossa, me enganei, existe sim. Né? Mas, qual que era o momento ali? Ela tem uma mentalidade de você é aprendiz. O vivenciador,
do idioma, que é onde eu quero que vocês comecem a criar essa postura, é aquela pessoa que vai vivenciar o idioma, que vai vivenciar a cultura, e não necessariamente sentar e aprender de uma pessoa só. Eu posso errar. Eu acredito que já deve ter acontecido muitas vezes na aula, eu ler uma coisa que estava errada, ou eu falar uma coisa para vocês e falar, gente, peraí, deixa eu checar. Gente, não é isso, é outra coisa. Eu sou uma pessoa, eu vou errar. Eu não vou ter tudo na minha cabeça. Então, quando você vivencia, você pode questionar e falar assim, não, mas peraí, Meli, você falou isso aqui, assim, mas aquele dia você falou outra coisa. Eu tenho vivência. Eu estou experimentando isso, eu estou vivendo isso. Eu lembro que você falou uma coisa, agora você está falando outra. Vamos checar, vamos ver. E não tem problema nenhum reconhecer esses erros. Isso também faz parte de crescer. Não que eu acho que ser aprendiz é errado. É muito bom você ter essa postura de aprendiz. Vou sentar e vou aprender com alguém que sabe mais do que eu. Ótimo. Beleza, peguei esse conhecimento. Agora, como eu vou usá-lo? Vivenciando. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que um aprendiz precisa para aprender bem e o que é essa identidade de vivenciador. Que todo mundo que está aprendendo alguma coisa precisa se preparar para viver essa realidade. Para não ser aquela pessoa que só, sabe, consome um monte de informação, como a Mel comentou, eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei pôr em prática. Então, você está adquirindo aprendizagem ali, mas não está vivenciando ela. Então, colocar em prática é a melhor forma de você descobrir se você está ou não aprendendo alguma coisa, tá? Então, Bela, a gente marca depois, né? Pra gente poder ver certinho quanto que vai ser, mas é possível que seja no mês que vem, né? Em outubro. E, gente, antes que vocês se vão, nós vamos ter uma mentoria internacional em novembro, tá? Vão ser 2 encontros, eu já fiz todo o material para o mentor que vai vir, né, que vai mentorar vocês. Ele fala português, mas a gente vai tentar fazer metade em inglês, metade em português, tanto para ser um ganho para ele, quanto para vocês, tá? Ainda não temos a data marcada, mas em breve eu vou mandar para vocês fazerem as votações e escolherem quais são as melhores datas para vocês. Lembrando que em novembro, se Deus quiser, estarei aí em BH também. Mas aí eu vou tentar ir antes ou depois da mentoria, para não acontecer na época da mentoria eu estar aí, tá? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Bela, muito obrigada pela disposição, pelo todos os relatos que foram dados. Gente, eu fiquei emocionada. Ainda bem que eu gravei, porque eu quero ouvir de novo, assim, maravilhoso. Obrigada, gente. Não, pode ficar tranquila que eu faço print da tela porque eu gravei, porque se eu for tirar a foto agora, só vai estar nós aqui. Aí eu faço o print bonitinho, pego os melhores momentos de cada um. Pegar assim, sabe? A pessoa fazendo assim, essa foto. Ah, entendi. Agora eu fiquei triste, porque ninguém vai ver meu lindo rosto. Não, então põe a tua câmera ligada aí agora, porque depois eu recorto, pego só a sua foto e põe lá. Sim, ai, cabelo maravilhoso. Beleza, gente. Muito obrigada, viu? E nos vemos na próxima roda. Kisses. Bye. Tchau, obrigada. Bye.